A função administrativa no direito administrativo. A função administrativa é um conceito central no estudo do direito administrativo, representando a atividade exercida pelos agentes públicos em nome do Estado, visando atender às necessidades e interesses da coletividade. Essa função se distingue por sua natureza pública e pela responsabilidade que os agentes assumem ao atuar em prol do interesse público. A função administrativa é, portanto, uma manifestação da autoridade estatal que busca organizar e gerir a administração de modo a garantir o bem-estar social e a ordem pública. No contexto do direito administrativo, a função administrativa pode ser entendida como a atividade do Estado voltada para a realização de finalidades públicas. Isso significa que os agentes públicos têm a obrigação de agir em defesa do interesse da sociedade e não de interesses pessoais ou de grupos específicos. Essa perspectiva é fundamental para assegurar a legitimidade das ações da administração pública, já que a atuação dos agentes deve sempre ter como objetivo maior o atendimento às necessidades da população. De acordo com a definição de Celso Antônio Bandeira de Mello, a função no direito se refere a qualquer atividade exercida por alguém que tenha a responsabilidade de satisfazer finalidades em nome de outrem. Assim, a função administrativa é uma função essencialmente funcional, que implica a realização de atos que visam ao interesse coletivo. Essa noção é muito importante, pois nos ajuda a entender que a função administrativa não é uma atividade privada, mas sim um dever público que deve ser exercido com responsabilidade e transparência. Ao analisar a função administrativa, é crucial distinguir entre as atividades comuns e as atividades funcionais. Enquanto as atividades comuns são exercidas em defesa de interesses próprios, as atividades funcionais, que são o foco do direito administrativo, são realizadas em nome de terceiros, no caso, em nome da sociedade. Essa distinção destaca a importância do papel do agente público, que deve sempre atuar em prol do bem comum, agindo como um representante da vontade coletiva. A ideia de interesse público é central na função administrativa e pode ser compreendida em dois sentidos: o interesse público primário e o interesse público secundário. O interesse público primário refere-se ao verdadeiro bem da coletividade, enquanto o interesse público secundário diz respeito aos interesses patrimoniais do Estado. Essa distinção é crucial para a compreensão da atuação da administração pública, pois os interesses do Estado nem sempre coincidem com os da sociedade. Um exemplo disso pode ser a cobrança de tributos, que pode beneficiar o Estado, mas não necessariamente a população. Os administrativistas brasileiros, como Renato Alessi, defendem a importância de entender essas duas dimensões do interesse público para que a administração possa agir de forma adequada. O interesse público primário deve sempre prevalecer sobre o secundário, e a administração deve garantir que suas ações estejam voltadas para o atendimento das necessidades da coletividade e não apenas para a manutenção dos interesses patrimoniais do Estado. Essa preocupação com o interesse público primário é essencial, especialmente em situações em que as ações da administração pública podem gerar efeitos negativos para a sociedade. Por exemplo, a morosidade no pagamento de precatórios pode ser vista como uma violação do princípio da supremacia do interesse público primário. Nesses casos, a administração deve buscar soluções que atendam às obrigações legais sem prejudicar o bem-estar da população. Além disso, é importante ressaltar que a defesa de interesses públicos secundários só deve ser legitimada quando servirem como instrumentos para alcançar os interesses primários. Ou seja, a administração pública não pode priorizar os interesses patrimoniais do Estado em detrimento dos reais anseios da sociedade. Esse princípio é crucial para evitar abusos de poder e garantir que as decisões administrativas sejam sempre orientadas pelo interesse coletivo. Por outro lado, é interessante notar que a visão minoritária de alguns doutrinadores, como Ricardo Marcondes Martins, considera que o interesse público secundário não deve ter autonomia própria e só deve ser aceito se coincidir com o interesse público primário. Essa perspectiva reforça a ideia de que a administração pública deve sempre atuar com um olhar voltado para a coletividade e a sua necessidade de justiça social. Outra contribuição importante para a discussão sobre a função administrativa é a análise de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que enfatiza a proibição da administração em defender interesses públicos secundários que não estejam diretamente relacionados ao interesse público primário. Essa orientação reforça a necessidade de uma atuação impessoal por parte dos agentes públicos, que devem agir sem favorecer interesses pessoais ou de grupos específicos. Diante do exposto,
É fundamental compreender que a função administrativa implica uma série de responsabilidades que vão além do simples cumprimento de normas legais. O agente público deve ter a consciência de que sua atuação tem um impacto direto na vida das pessoas e que deve sempre buscar o equilíbrio entre os diversos interesses em jogo. Isso significa que a administração pública deve estar atenta às necessidades da sociedade e, ao mesmo tempo, respeitar os limites e os direitos que são garantidos pelo ordenamento jurídico. Por fim, a função administrativa é um elemento central na configuração do Estado democrático de direito. A atuação dos agentes públicos deve ser pautada pela ética, pela transparência e pelo compromisso com o interesse público. A administração eficiente e responsável é o que garante a confiança da sociedade nas instituições públicas, sendo essencial para o fortalecimento da democracia e a promoção do bem-estar social. A função administrativa, portanto, não se limita a uma mera atividade burocrática, mas representa um compromisso contínuo com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Essa compreensão deve ser a base para a formação e atuação dos agentes públicos, que precisam ser preparados para enfrentar os desafios que surgem no exercício de suas funções, sempre em busca do interesse coletivo. Assim, o estudo da função administrativa se revela como uma chave para a compreensão e aprimoramento do direito administrativo, fundamental para a promoção da justiça e do bem-estar da sociedade. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!